Olá, meus amigos. Que Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família. Hoje estamos aqui na programação. Hoje eu estou aqui participando da programação Momento Bíblico com o evangelista Flávio Valdemir. E hoje ele tem um assunto muito importante aqui para abordar aqui para a minha vida, para a sua, para o meu coração, para o teu coração. Não é presbítero, não é evangelista. Presbítero não é evangelista. Pai do Senhor, meus queridos irmãos, glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Quero louvar a Deus por mais uma semana, mais uma quarta-feira, estarmos aqui ao vivo diretamente dos estúdios da Santa TV News, juntamente aqui com o amado apóstolo Sam. Uma honra estar aqui com os queridos. E com certeza hoje Deus tem uma coisa muito interessante e profunda para os nossos corações. Que Deus abençoe a todos os meus irmãos em Cristo Jesus, os irmãos de longa distância, de perto. Sejam todos bem-vindos para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus amados. É isso aí que você acabou de ouvir. E hoje, evangelista, qual o assunto aí que nós vamos abordar e você vai trazer aí para os nossos ouvintes, para que eles venham entender que a casa criada na rocha, a casa é formada na areia, não é isso? Isso, é interessante, meus irmãos, que quando nós tratamos de nossa vida espiritual na presença do nosso Deus, a gente aborda esse tema qual Jesus ele expressou e nos orientou, nos ensinou, que é necessário que nós tenhamos uma vida espiritual muito profunda com Deus. E Jesus ele fala sobre a casa na areia e a casa na rocha. Aonde que nós, como crentes, servos de Deus, pessoas que se diz ser de Deus, está firmado a nossa fé, nossa espiritualidade. Em que sentido, né? Porque é interessante, porque as lutas são difíceis, os dias são maus, e se nós não vencermos em Cristo, nós não conseguiremos alcançar as promessas de Deus sobre a nossa vida. E é interessante, né, evangelista, que há muitas pessoas poderão construir, quando fala casa aqui no sentido espiritual, a sua vida espiritual, não é? Como fosse construída em uma areia, porque qualquer vento que dá sobre a vida dessa pessoa, ela afasta-se de Deus, ela se distancia de Deus, né? E é o que nós temos visto acontecer nos dias atuais da vida das pessoas. Interessante, meus irmãos, que quando Jesus fala em Mateus, no capítulo 7, versículo 24, ele fala sobre todo aquele que escuta a palavra de Deus, é comparado a um homem prudente, um homem sábio, um homem inteligente, um homem que entende daquilo que é certo, daquilo que é correto, e que edifica a tua vida, a tua casa espiritual sobre a rocha. Quando ele começa a se caracterizar isso, meus irmãos, ele se identifica de si mesmo, apóstolo, porque Jesus, ele não é só a pedra, ele é a rocha edificadora da nossa vida espiritual. E quando nós olhamos para Cristo, né, olhamos para a palavra, que a palavra é Cristo, né, o verbo vivo de Deus, lá em João no capítulo 1, ele descreve que estamos revestidos. Uma vida revestida é uma vida vitoriosa, né, apóstolo? Vitoriosa. Vitoriosa, meus irmãos. Se a tua vida, a minha vida, está sendo revestida na palavra que é Cristo, eu estou edificando a minha vida naquilo que é forte, naquilo que é profundo. E aí, com certeza, eu vou ter forças, razões contínuas de estar na presença de Deus. Como o senhor bem falou, que se a minha vida não estiver edificada na rocha, que é Jesus, automaticamente eu vou ter uma vida de fraqueza espiritual. Exatamente. E até na igreja, será que muitas pessoas nas igrejas estão com a vida edificadas? É que a gente vê hoje as pessoas, elas, qualquer coisa que acontece é um motivo dela afastar-se da presença de Deus. Quer dizer, essa pessoa, ela não está firme na rocha. Porque eu sempre falo, evangelista, quando um homem, uma mulher, ele realmente entrega o coração para Deus, é necessário que nós vamos passar lutas, tempestade, vento, vamos passar situações que a gente não queria passar, mas por ser um cristão, um servo de Deus, a gente passamos por isso. Por quê? Nós estamos edificados em Cristo, que é a rocha. E quando a pessoa não está edificada em Cristo, evangelista,
quando vem as lutas, tempestade, a primeira passo que ela dá é desistir. É desistir. E hoje nós queremos aqui apresentar para você e deixar bem claro aqui para você, meu irmão, minha irmã, meu amigo que está nos ouvindo agora, é que você tem que edificar a sua casa na rocha, que é Cristo Jesus. Assim você fazendo, você vai ter uma vida de sucesso. Quando eu falo de sucesso, é você vencer as lutas. Porque quando a pessoa fala de sucesso, evangelista, a primeira coisa que a pessoa vem na mente dela é ser rico, é ter posses. Prosperidade material. É material. Né? Quando eu falo uma vida de sucesso que nós temos que ter, é você vencer todas as tempestades que virão sobre a sua vida. Por quê? Você está firme na rocha. E quando nós estamos firmes em Cristo, meu irmão, pode vir o que vier. A gente pode se abalar, pode ficar triste, angustiado, chateado, até pensar em parar, em desistir, mas a gente não faz isso. A gente continua, porque nós estamos em Cristo, que é a rocha, né? É interessante, meus irmãos, que quando nós estamos nesse revestimento, não é só na questão da armadura de Deus, né? Que está lá em Efésios capítulo 6, do 11 em diante, a armadura de Deus, fala todo ali os detalhes da armadura. Esse revestimento, meus irmãos, faz com que nós conseguimos ter uma vida melhor com Deus. Ou seja, eu vejo hoje, apóstolo, meus queridos, que é importante para nós que servimos a Deus ter uma vida de qualidade. Qualidade não é só a saúde, não é só financeira. Quando eu falo qualidade no contexto teológico, eu falo num sentido espiritual com Deus. Porque não adianta, né? Como diz a palavra, eu tenho o mundo todo em minhas mãos e não tem nada com Deus. Verdade. Não tem nada com Deus. Deus olha para mim e é uma folha seca. Verdade. Não tem conteúdo, não tem razão, não tem Cristo, não tem as marcas da cruz, não tem a palavra da salvação. Uma pessoa que não tem uma vida com o Espírito Santo. Então, às vezes as pessoas confundem muito isso. Aquilo que o apóstolo falou sobre prosperidade, vida de sucesso, né? Muitas pessoas confundem isso. É lógico que eu preciso ter uma vida de qualidade nos dias de hoje para que expresse também a glória de Deus. Mas eu vejo também que é importante para nós, irmãos, para você que está nos assistindo hoje através do Facebook, do YouTube, das plataformas digitais, compartilhe também esse projeto, aproveite e compartilhe, ative o sino do canal da Santa TV. Interessante que eu vejo, apóstolo, que é importante para nós imaginar e pensar a seguinte coisa: olhar para o alto, olhar para Cristo e olhar para o teu redor e falar: Senhor, não me falta nada. Por que não me falta nada? Porque tudo que eu preciso, eu tenho. Isso é importante. Isso é ter uma vida de paz com Deus. Isso significa realmente o que a Bíblia fala: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando eu busco a justiça de Deus, que é verdade, eu me caracterizo com o versículo bíblico de Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então eu estou buscando o caminho, a verdade. A justiça de Deus é a verdade. Então, se eu busco a verdade de Deus, que é a justiça, significa que eu estou tendo uma vida de um firmamento. Firmamento aonde? Na palavra de Deus. E aí as bênçãos de Deus vai me acompanhando. Eu sempre digo na igreja que eu quero sair da igreja perseguido. Por que perseguido? Porque a palavra de Deus diz que os sinais de Deus seguirão aos que crerem. E segue, vai se tornando uma perseguição. Então, quando eu estou na igreja, eu quero sair da igreja perseguido dos sinais de Deus, da bênção de Deus. Por quê? Ele vai me seguindo e vai chegar até onde eu estiver. Né? Tem pessoas que se preocupam, né, apóstolo? Eu vou para a igreja ali que o apóstolo é presidente. Por quê? Porque lá é bênção. Lá o milagre, lá é isso, lá é aquilo. Mas peraí, eu estou indo atrás do milagre? Eu estou indo atrás da bênção? Ou eu estou indo atrás de Cristo? E hoje isso é o mais que acontece na vida das pessoas hoje. Era com essa visão que elas têm, né? Se lá está tendo revelação, profecia, que neles fala muito poder, né? Eles vão. Mas a única coisa que nós temos que fazer, amados, é em Cristo, é firmar-se em Cristo. Porque eu sempre falo, e esse dia, evangelista, eu estava até falando hoje para um pastor,
que eu não prego para crente, irmão, eu prego para o ser humano. Se eu vou para uma igreja, mas na igreja não tem crente? Sim, mas eu vou pregar para o ser humano. Se lá tiver cristão, não cristão, pessoas católicas, não importa. Eu vou levar a palavra. Esse foi o chamado de Deus na minha vida, levar a palavra. Porque quando você está firme na rocha, o seu desejo é de quê? É de levar a palavras para as pessoas que realmente precisam de ouvir a voz de Deus. As pessoas precisam ter essa visão de quando você sai da sua casa para ir buscar a Deus, você saia para buscar a Deus, para adorar. Adorar o Senhor pelo dia que Ele te deu, pelo alimento que Ele te concedeu, pela família que Ele te concedeu, a saúde que Ele te concedeu. Vá cultuar a Deus por isso. Vá agradecer a Deus. Agora, dependendo da tua adoração naquele culto que está acontecendo, Deus pode fazer um grande milagre, né, evangelista? Através da tua adoração. Você precisa de algo, mas por você ser um adorador, você realmente foi para a igreja adorar, não foi porque está vindo pregador X ou pregadora X, não, você foi porque você foi cultuar a Deus, glorificar a Deus por mais um dia que Ele te concedeu de grandes vitórias, não é? Até porque, meus irmãos, porque o homem, ele não tem o poder de trazer o milagre de Deus. O homem não. Ele pode ser um instrumento de Deus, pode ser um canal de Deus para abençoar as vidas. Mas as pessoas muitas das vezes confundem o agir de Deus sobre o ser humano e confunde o homem que está atribuindo aquilo que Deus tem que fazer. Como isso? Por exemplo, como o apóstolo falou, eu vou para a igreja porque eu vou atrás da revelação, atrás da profecia, atrás do milagre, porém, sobre aquela pessoa. Se não for aquela pessoa, aquele ministro, né, aquele obreiro, obreira, não serve para mim, entendeu? Então eu não estou buscando Jesus dessa forma. Eu não estou me revestindo minha vida dessa forma. Por quê? Porque Deus conhece os meus interesses. Deus conhece o que está estabelecido no meu coração. Se o meu coração é buscar a Deus com sinceridade, na pureza, na santificação, na santidade, Deus conhece e Ele me abençoa por isso. Agora, quando eu vou para a casa de Deus, né, para aquela reunião espiritual, com interesse apenas de ver o ser humano e ver o que ele tem para me dizer, automaticamente eu não estou me fortalecido. Porque quando vier o vento, quando vier as tribulações, as lutas, esse crente ele não tem raiz. Ele não está revestido a sua casa espiritual na palavra, porque veio as dificuldades e ele não conseguiu lidar com aquilo. A situação. Ele não conseguiu ser sábio, ou a Bíblia nos ensina que eu tenho que ter a mente de Cristo. Paulo falou isso. Então, quando Paulo fala a mente de Cristo para cada cristão, é uma mente sábia, uma mente edificada, uma mente revestida. É uma mente que tem a conduta, o comportamento de um cristão diante de um século que nós estamos vivendo. Difícil, caótico, um mundo cheio de problema, conturbado, né? A miséria muitas das vezes rondando muitas pessoas, e muitas vezes a esperança maior de muitas pessoas está estabelecido no emprego, no dinheiro, em boas condições. Mas o que Deus sempre ensinou, apóstolo, para o teu povo era estabelecer a sua esperança e a tua fé no Deus vivo. Desde o Velho Testamento, lá do povo hebreu, quando saiu da mão de Faraó, qual que era o ensinamento? Estabelecer a sua fé no Senhor, e não no homem. Exatamente. Interessante, né, apóstolo, que isso já acontecia lá atrás. O povo queria ser abençoado, mas convocava Moisés. O povo queria ser cheio dos seus atributos próprios. Por exemplo, eles queriam comida, queria água, queria ter uma boa condição, mas eles iam até onde? Moisés. Ninguém buscava Deus. Então, qual é o jogo do interesse? O interesse da igreja de hoje, você, eu, que somos, qual é o nosso jogo com Deus? É buscar Deus de toda a sua força, né, entendimento, ou buscar o nosso querer, o nosso próprio bel prazer, né? Bel prazer. É o que as pessoas precisam entender, que é o seguinte, hoje eu vejo, não sei se eu estou errado, se tiver você pode me corrigir, é que hoje as pessoas, ele busca muito segundo seus interesses. Olha, eu estou indo em igreja tal porque lá
fulano, ciclano é fogo muito puro. bem usado. É fogo puro. É fogo puro, é fogo puro. É Só tem uns pentecostal. canela lá. Só tem uns canela e vamos buscar lá. E muitas vezes, eu tive até comentando isso aqui hoje na programação à tarde, com nossos convidados, que às vezes tem uma pessoa tão simples ao teu lado, que Deus colocou para te orientar, para te abençoar através de uma oração, de um aconselhamento, e a gente não tomamos posse disso aí. A gente desfaz dessas pessoas. E quando você pega e coloca um homem como Deus, né, como Deus, e é a causa de muitas pessoas hoje estão afastadas diante do Senhor, porque olharam para o homem, olha, esse aqui é o super-homem, isso aqui Deus usa, É o santo homem. é o santo homem, e de uma hora para outra a pessoa trouxe uma grande decepção para você, e você não estava firmado na rocha. O que aconteceu? Você parou, você distanciou-se de Deus, criou uma mágoa no teu coração, criou um ódio no teu coração, e você não consegue mais vir para a casa do Senhor, você não consegue mais fazer aquilo que Deus te ortogou a fazer, deu para você fazer, porque você colocou o homem acima de Deus, e Deus não dá a glória dele para ninguém. Não dá, né, É evangelho? verdade, porque as pessoas têm que firmar a sua vida no Senhor. No Senhor. No Senhor, porque quando eu não firmo meu dia a dia no Senhor, eu estabeleço a minha vida espiritual na areia. Vem a água, vem o vento, vem a forte chuva e leva tudo, me arruína. E eu vou tendo uma vida, o meu dia a dia de frustração. E muitas das vezes as pessoas não entendem que Deus, ele tem os seus projetos. Deus tem os seus planos, sua forma de operar, sua forma de agir em nossa vida. E muitas das vezes nós queremos que Deus age em nossa vida do jeito que nós queremos, do nosso modo de ser. E não é o modo de Deus. Deus não trabalha assim. Uma coisa interessante, apóstolo, que eu tenho que trabalhar para que a minha vontade sincronize com a vontade de Deus. Não é que a vontade de Deus tem que estar abaixo da minha vontade, ou está igual segundo o meu procedimento. Não é isso. Eu tenho que trabalhar porque pela palavra de Deus ela me ensina que eu tenho todos os argumentos e adereços, atributos para que a minha vontade seja trabalhada na vontade de Deus. E aí eu serei abençoado muito fortemente. Por quê? Porque eu estou fazendo a vontade de Deus acontecer sobre a minha vida. Estou entendendo que naquele momento eu estou passando por uma vontade do Senhor. Isso é uma vida espiritual regrada e dirigida pelo Espírito Santo também. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus se envolve. A Bíblia nos diz em João 14 que ele é o nosso quê? Consolador. Consolador. Ele veio para nos consolar, para nos revestir, nos orientar, nos ensinar a santa palavra. Porque muitas pessoas conhecem muito texto, apóstolo, mas não conhecem uma intimidade, não tem uma vida com Deus. Verdade. Conhecer a Bíblia, o inimigo, o diabo conhece. Conhece capa a capa. E conhece, e você é um pouco além, irmãos. O diabo conhece a Bíblia muito mais do que muitos crentes por aí. Opa. Por que ele faz isso? Porque ele conheceu o reino. Ele veio de lá. Ele conheceu, ele sabe o que tem lá. O brilho, sabe? Aquele esplendor do reino de Deus, o diabo sabe. Conhece isso, então ele vai fazer de tudo para que eu perca isso, essa promessa de salvação. Então Jesus ele veio para trazer o quê? O reino de Deus, mas ele não falou que o reino de Deus seria fácil. Seria fácil, verdade. Ele não falou. Ele falou que o céu seria tomado à força, ou seja, uma conquista. Uma conquista. Quando fala tomada à força, olha que expressão, né? Tomado à força. Quer dizer, meu amigo, o inimigo vai fazer de tudo para que você venha perder a sua salvação. E todos os dias, hein, nós lutamos por ele, por nossa salvação. E você faça a mesma coisa também. Então, o caminho certo que você tem que fazer é plantar tua casa em Cristo, tua vida espiritual em Cristo. Evangelista, explica aí um pouco aí para o povo aí, o que significa rocha. Bom, a rocha, a Bíblia ela faz uma menção de algo forte, algo que edifica, né?
Até porque uma rocha não é simples que se quebra. A rocha, ela tem a sua força própria. Então, quando Jesus ele se expressa lá, que nós vimos aqui em Mateus, no capítulo 7, versículo 24, que fala que todo aquele que edificou a sua casa sobre a rocha, além de ser um homem inteligente, uma pessoa prudente, ele edificou naquilo que é indestrutível, naquilo que é firmado à força, né, das colunas da sua vida. Então, por exemplo, quando Jesus ele fala sobre isso, ele fala: olha, eu é que te sustento. A rocha que sustenta uma casa, um edifício, né, uma construção, a rocha que está lá cavada, o mais profundo, até foi encontrado partes sólidas para estabelecer as colunas. Então, quer dizer, diante de uma construção física, né, o construtor ele foi lá, cavou um buraco, e nesse buraco ele foi lá e encontrou uma parte bem profunda e sólida para ele poder estabelecer as suas colunas. Então Jesus é a mesma coisa. Em que sentido? Ele é a parte sólida que sustenta a nossa vida espiritual. Sustenta a coluna de Deus sobre a nossa vida. Sustenta o edifício sobre a nossa vida espiritual com Deus. Então, ele é a pedra que edifica-nos diante do Senhor, né? Quando Jesus falou para o apóstolo Pedro, lá em Mateus 16, ele fala sobre essa... Pedro, você é pedra, é Petros, né? Pedra, ou seja, o seu nome é forte, mas só que você é só uma pedra. Eu sou pedra e rocha. Ou seja, eu estou acima disso. Então, quando ele fala isso, meus irmãos, ele fala que ele está acima de Pedro e edificando a sua igreja. Algo forte, algo revestido, em que os ventos não conseguem destruir. Aí ele vai mais além, apóstolo, que quando ele fala lá no finalzinho do versículo, ele fala: olha, está edificado em mim o quê? A igreja de Cristo, a igreja do Senhor, né? A igreja do Senhor. Então, a igreja do Senhor está edificada em Cristo, né? Que ele é a pedra forte, a rocha indestrutível sobre a nossa vida. E se eu estou com a minha coluna, minha vida espiritual nessa rocha chamada Jesus, automaticamente eu posso, né? O vento vai bater, mas não vai quebrar, não vai cair. Não vai cair por quê? Porque Jesus está sustentando. A igreja de Cristo é sustentada pelo nome e a pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. E quem ensina isso para a igreja é o Espírito Santo. Uma igreja, apóstolo, que não estiver firmada em Cristo, essa igreja não vai para frente. Esse templo de oração, né? Essa casa que se diz casa de oração, ela não vai para frente. Por que ela não vai para frente? Porque ela não está estabelecida, os seus alicerces na rocha que é Cristo, né? As colunas não está revestida. Existia uma coisa interessante que o povo falava assim: as irmãs do ciclo de oração, elas eram a coluna da igreja. É isso mesmo. É uma realidade? Sim, lógico, não podemos desprezar isso de maneira nenhuma. Mas por quê? Por causa da oração. Aquela forma de como as irmãs lá atrás atuavam. Contínua oração. E isso se tornava o quê? Um revestimento do templo. Se tornava uma coluna do templo, espiritualmente dizendo. E então, hoje, as coisas têm mudado de uma forma muito grande. Em que sentido? Qual é a coluna dos templos de hoje em dia? Onde que os templos de hoje em dia estão revestidos? Qual seria essa coluna? É a pedra, Cristo, rocha, Cristo, ou é o Pedro da vida? Né? A igreja católica tem o ensino de dizer que a igreja foi estabelecida através do apóstolo Pedro, né? Confundindo ali a forma de como Jesus falou lá em Mateus 16, que a igreja de Jesus, ela não está estabelecida em Pedro, ela está estabelecida nele próprio, porque ele disse: sobre esta rocha, falando dele próprio, que é Cristo, estabelecia a sua igreja, que é hoje a igreja cristã, né? A igreja evangélica cristã, formando-se no início a igreja primitiva, que tinha os seus ensinamentos e a sua ideologia e a sua doutrina dentro da palavra da revelação.
A igreja primitiva, apóstolo, ela vivia na base da revelação. Porque Deus dava para os homens de Deus, os apóstolos, a instrução. E os irmãos iam aprendendo disso, né? Depois que Jesus ele foi ao Pai, o medo estabeleceu sobre os discípulos. Ninguém queria sair nem de casa. Por quê? Porque um medo sobre Roma, os soldados romanos, de querer matar, né, todos os cristãos da época, os crentes, né, em Cristo. E então a revelação de Deus foi alimentando eles. Aquilo que eles ouviam da palavra do próprio Mestre Jesus. Interessante que ninguém tinha o rolo na mão. Ninguém tinha a Bíblia, né? A palavra. Isso só estava lá na sinagoga. E aonde que os discípulos tinham acesso? Não tinha. Então era o que era por fé. Por isso que hoje a vida é por fé e não por vista. Isso é revestimento. Meu Deus, forte, hein? Porque quando você tem uma vida de fé, você tem uma vida revestida. Revestida. Você já pensou se hoje, suponhamos que já tentaram muito, eu me lembro, não vou estender muito nesse assunto, mas eu lembro que em 2014 foi estabelecida uma lei para que tirasse todas as Bíblias de estudos do Brasil. Eu não sei se os irmãos se lembram. Os irmãos que se lembram, comente aí, irmão. Ajuda a gente aí. Fala se na época de um ano difícil, né? Em que um reino de 16 anos lá atrás, que foi designado de um partido, e foi dada uma ordem na época de tirar todas as Bíblias de estudos do Brasil. Só manter aquelas Bíblias que não tinham estudo. Não sei se o irmão se lembra disso. E virou uma guerra espiritual, irmão. Quem estava entendendo que isso estava acontecendo ia para a oração, apóstolo. Por quê? A vitória era na base da oração. Para que a bancada evangélica e também todos aqueles que foram líderes de igreja lutasse contra isso. E graças a Deus, naquela época foi uma luta difícil. Eu me lembro, apóstolo, que quando se falava hoje, onde o povo cristão, os crentes iam lá para o centro da cidade, aqui em São Paulo, e falava assim, chegava ali na Praça da Sé, quem não conhecia, falava assim, onde que é a Rua dos Crentes? Todo mundo já Opa, a Rua dos Crentes é ali, ó, você pega ali, tem um fórum ali, você pega ali, dobra ali, pronto, chegou. É a Rua Conde Sazeza. Então, se falava Rua dos Crentes. Por quê? Porque só tinha loja de crente, é o que mais tinha. Os crentes vendendo fita na banca ali na rua, na calçada. Não tinha CD naquela época, né? E era fita, tape deck, né? Das pregações, dos eventos, dos irmãos, das igrejas. E uma vez você ia lá, cadê a Bíblia de estudo? Não tinha. Era uma luta espiritual. Só tinha a Bíblia, aquela. Os irmãos das antigas vão saber o que eu vou falar. Era aquela Bíblia que ainda hoje vende, mas era aquela Bíblia, só tinha que era o zíper do lado, né? A capa de couro com um zíper e a lateral dela era tudo vermelha. Verdade. Isso era uma guerra espiritual que, graças a Deus, isso mudou. Mas muitas Bíblias de estudo não é igual hoje como as de antigamente. Foram reduzidas. É a guerra da casa onde está edificada. Está edificada. Porque todas as pessoas que estão edificadas em Cristo, irmãos, né? Nós sabemos que não é fácil, irmão. Nós sabemos que não é fácil, mas vale a pena, irmão, você edificar a sua rocha em Cristo Jesus. Porque, olha, Deus não falou que era fácil. Quando ele disse, ó, tomado à força, o reino é tomado à força, quer dizer, nós temos que batalhar muito, temos que reagir mesmo, reagir. E no momento da tempestade, da luta, se você estiver na areia, meu irmão, né, confiando ali na areia, você vai ser levado. A rocha é Jesus. Então, olha, abraça Jesus, né? Você sabe o que você precisa mudar, você sabe o que você precisa ser transformado na sua vida, no seu chamado, no seu ministério. É simples, irmãos, só dobrar o joelho e conversar com Jesus. Porque quando fala tempestade, nós falamos de vários, pode vir de várias maneiras na nossa vida. Mas se você estiver em Cristo Jesus, irmão, eu sempre falo, irmão evangelista, aqui, eu já passei muita tempestade na minha vida, muita tempestade. No ano de 2019 eu passei uma das maiores tempestades na minha vida. Se eu não tivesse em Cristo, eu tinha perecido.
Eu tinha perecido. É como muitas vezes as pessoas dizem assim: olha, o inferno em peso se levantou contra mim. É mais ou menos isso. Uma luta espiritual bem grande, né? Uma luta espiritual travada, né? E, meu amado, mas eu estava firme em Cristo. É tão de fato que eu estou aqui hoje, louvando, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito. E hoje eu estava comentando com um pastor amigo também, que cada luta, cada tempestade, cada algo que eu passo na minha vida me fortalece mais. Sabia, evangelista? Amém. Eu me sinto mais fortalecido para ir para a guerra, ir para a batalha. Quando nós abrimos a Sun News, esse propósito, a Sun News está firmada na rocha que é Cristo. Não é em mim, não é em alguém, não. É em Cristo Jesus. Então, de fato, já passou várias tempestades, mas Deus sempre está aqui, ó, nos honrando, nos abençoando. E é assim que eu creio. Agora, se você, com qualquer luta na sua vida, qualquer tempestade, você queira desistir, você está declarando que você não está firmado na rocha. Você está sendo um crente aventureiro, um crente de aventura. É o que nós vemos por aí. Prega, canta, mas quando a tempestade, eu não sei se com certeza você já tem visto isso, evangelista, que as pessoas às vezes estão pregando, estão cantando, louvando, mas no dia seguinte ele diz assim: olha, eu vou desistir, porque eu não aguento mais, não suporto mais. Não, quem está na rocha que é Jesus, pode vir o que vier, irmão, pode vir a tempestade que vier, você sabe que sobre você há uma proteção divina, que é o Senhor, que é você firmado na rocha, né, evangelista? E isso é muito importante, meus irmãos, que o apóstolo aqui está falando, porque é uma história de vida, né? É algo que Deus permitiu e aconteceu sobre a vida dele, para ele, ele tomar como um enfrentamento essa mudança de vida, meus irmãos, para que ele abrisse os olhos e enxergasse um novo horizonte, na presença de Deus. Então, existe coisas na nossa vida que é para nós abrir nossos olhos espirituais e enxergarmos quão grande Deus é para a nossa vida. Quão grandes são os planos de Deus para conosco. Mas se a gente chegar na igreja, ou então até fora da igreja, e achar que é só aquilo, eu automaticamente eu estou estabelecendo uma fé somente naquilo. Não uma fé sobrenatural. Entendeu? Porque tem muitas pessoas que acham que a igreja é só aquilo. Quatro paredes ali, né? Um altar, as cadeiras e tal, as poltronas, que seja. E pronto, acabou. Aquilo é a igreja. Na verdade, aquilo ali não é a igreja. Aquilo ali é o templo de adoração. É a casa de oração, casa de Deus. Igreja, num contexto mais figurativo, somos nós. A igreja de Cristo. Que aí ele ensina que eu tenho que trabalhar nessa questão igreja, para que o inimigo da minha vida, né, o diabo, né, ele não me tire da presença de Deus. E uma coisa que eu sempre digo na igreja é que o inimigo não está preocupado se a igreja de hoje está cheia ou está vazia. Ele está preocupado se a igreja tem qualidade. Exatamente. Se tem crentes de qualidade, pessoas que amam, adoram a Deus, vive, respira a palavra e inala para Deus, né? Transmite para Deus um bom perfume de Cristo. Então, isso é importante. Ou seja, o diabo não quer saber se o templo é grande, é pequeno. Isso aí para ele não interessa. Até porque ele sabe que aquilo ali um dia vai acabar. A pedra vai cair. Né? A pedra física vai cair, vai ser derrubado, né? E os grandes templos, a promessa de Deus já diz que vai ser tomado pelo anticristo. A Bíblia diz que ele vai assentar no trono dos grandes templos, que se diz ser templos de Deus nos dias de hoje, e ele vai assentar lá vai se autodenominar como um Cristo, como um próprio Deus. Isso é bíblico, está escrito lá em Apocalipse. Então, se a gente for analisarmos, nos dias de hoje, é tempo de nós que, digamos que servimos a Deus, que temos vida com Deus, se aperfeiçoarmos mais com Deus, no poder da sua palavra, para que a palavra realmente aconteça. Sabe por quê, apóstolo? Porque as pessoas vão para a igreja, as pessoas cultuam a Deus, mas não conseguem entender o sobrenatural.
não consegue enxergar o sobrenatural na vida de cada um, que está estabelecido, porque quando nós vamos para o culto, nós falamos: Senhor, o Espírito de Deus habita em mim, o Espírito de Deus opera em mim, né? Espírito habita em mim, né? Aquela coisa, tem até aquele outro corinho que fala: quero, como é que é? Navegar no oceano, né? Então, para e pensa, se você quer navegar no oceano, você tem que sentir aquele poder da água, né? O frescor da água, né? Tem que sentir o refresco daquela água na tua vida. Agora, se você fala que quer navegar no oceano, mas não sente nada, então você não conseguiu entregar a tua vida realmente ao Senhor Jesus. O senhor acha que quando as pessoas que estão na igreja e desanima e esquece Cristo, as promessas, e largam Jesus, né? Desiste de Jesus, voltam para a velha vida, para um mundo de discórdia e tribulação, você acha que essas pessoas realmente teve um encontro com Cristo? Parece que é meio radical o que eu estou falando, né, irmãos? Parece que é meio, assim, muito taxativo. Mas Jesus não tem meio termo. Ou é 8, ou é 80. Jesus é assim. Eu acho que quando a pessoa ela se entrega para Jesus e realmente que ela quer servir a Deus, porque tem pessoas que ela vai para a igreja, mas não é para servir a Deus. Ela vai porque está com um casamento fracassado. Ela vai porque está desempregada. Uma necessidade, Uma né? necessidade dela. Sim. Ela vai. Mas quando, na verdade, você tem essa comunhão com Deus, que você realmente começa a conhecer a Deus, né? E outros vão nesse intuito, né? Nesse sentido, mas lá ele começa a entender que Deus é diferente, né? E ele começa o quê? Agora ele começa a conhecer o poder de Deus, a presença de Deus, conhecer a Deus. E ela muda radicalmente também. Mas outros não, vão só porque, olha, eu estou desempregado, eu preciso de um emprego, o meu casamento está fracassado. É tão de fato que quando as coisas se organizam, ela não vai mais na igreja, ela não vai mais buscar. Esquece Jesus. Esquece Jesus. Jesus foi só para me abençoar. Para me abençoar. É o meu momento, eu preciso, e o senhor vai ter que fazer alguma coisa, só para isso. Agora, aqueles realmente que entregaram a sua vida, né, que busca Deus, almeja a sua salvação, né, eles vão lutar todos os dias, eles vão brigar todos os dias, eles vão, vai vir tentações, eles vão passar por cima da tentação. Quando eu falo tentação, amado, é em todas as áreas, sobre dinheiro, várias tentações que podem vir sobre a tua vida, e você atravessa isso, você não consegue cair sobre isso, você atropela e vai embora, porque você tem uma visão, e a sua visão é o quê? A minha casa está edificada sobre a rocha que é Jesus, e eu não vou me contaminar com isso aqui, porque ela sabe, se contaminar vai ter problema amanhã ou depois. Então ela abre o coração para Cristo, se firma na rocha e ninguém derruba. Quantas vezes, né, as pessoas maquinam, projetam mal contra um cristão, contra alguém, e depois dá uma confusão muito grande, mas a pessoa ela continua firme em Cristo. Por quê? Tudo que ela passa na vida, eu aprendi, evangelista, que tudo na vida que eu passo, para mim é uma nova faculdade. É uma faculdade para me amadurecer mais, deixar-me mais experiente, porque para Deus liberar a grande vitória que Ele tem para a minha vida, ou para a sua vida também. Quando você vir as tempestades, não murmure. Quando vir a tempestade, não olhe como algo mal para a sua vida. Não. Quando vem essa tempestade, olhe para você como um preparamento. Às vezes, quando a gente não tem entendimento, evangelista, né? Quando nós somos perseguidos, a palavra nossa foi covarde, pessoa mal, perversa. Claro que tem pessoas assim, né? Claro que tem pessoas assim. Mas tudo é Deus te dando um grande livramento. Tudo é Deus dando um grande livramento. Eu vou sair um pouco da mensagem para provar para você que tudo que acontece na vida, Deus dá um livramento. Quando eu olho para a história de José, se José tivesse firmado na rocha em Cristo, não é? Ali Deus estava dando. Quando aconteceu aquele episódio com José, era Deus, lá uns anos depois, era Deus dando um grande livramento à sua família, seus irmãos, que fizeram a maldade naquele tempo, aos olhos das pessoas, uma grande maldade, né? Até porque isso aí que o senhor falando, aquilo que Jesus fala, aliás, o apóstolo Paulo falou em Romanos, no capítulo 9, no versículo 33, está escrito que o Senhor, Ele põe em Sião uma pedra
de tropeço e a rocha de escândalo. Na linguagem hebraica, na Bíblia hebraica, está dizendo que ele se refere às pessoas que estão ao nosso lado e à nossa frente, que foram pessoas de pedra de tropeço, né? Isso numa linguagem hebraica, né? Mas se nós trazemos também para dentro de um contexto espiritual, ou seja, as pessoas vão caminhando na obra de Deus, o Senhor vai caminhando na obra de Deus e surgem pessoas para te atrapalhar. Essas pessoas que surgem para atrapalhar são também designadas, dentro de um parênteses, pedra de tropeço. Então, dentro do contexto hebraico, é pedra de tropeço. Por quê? Só serve para trazer escândalo, só coisa ruim. Não serve para nada, não edifica nada. Não edifica nada. E olhando para Cristo em cima desse versículo, você fala, mas peraí, Jesus hoje, no mundo, ele é a pedra de tropeço. Por que Jesus hoje no mundo é a pedra de tropeço? Sabe por quê? Porque as palavras dele são palavras ao contrário do mundo. O mundo nunca vai seguir o curso bíblico, né? A palavra bíblica, a palavra evangelização. O mundo não ama isso, não gosta disso. O mundo não gosta de libertação, ele não gosta de renúncia, ele não gosta de entregar-se a Deus. Por quê? Porque Deus quer que nós sejamos santos. Né? Deus quer que nós sejamos o quê? Limpo da palavra, lavado, não é? A Bíblia diz que nós devemos estar o quê? Lavado pela palavra. E é o que Jesus busca lá na frente, um povo lavado, remido e de boas obras. Lavado por onde? Pela palavra de Deus. Remido por onde? Pelo sangue do Cordeiro. E de boas obras, as obras de amor, as obras assistenciais, as obras de caridade, as obras que mudam as pessoas, transformam as pessoas. Às vezes as pessoas vão para a igreja. Por que você vai para a igreja? Porque ali é uma igreja que me ama. Olha que diferencial. Já mudou o contexto, né? Porque você chegar e falar assim, por que você vai para aquela igreja? Alguém pode dizer assim, eu vou porque lá tem poder, porque tem línguas estranhas, tem revelação, tem profecia, Deus age ali de uma forma poderosa. Em contrapartida, o outro pode falar, por que você vai para aquela igreja? Não, eu vou porque ali o povo me acolhe, o povo me ama, o povo quer me ver bem, com paz, com harmonia, quer ver Jesus atuando na minha vida. Isso é igreja. Isso é igreja. Ah, mas e o poder de Deus que eu falei? Profecia. Isso aí é os dons do Espírito. Ele atua por aquilo que nós somos, por aquilo que nós representamos diante de Deus. Se você é de busca, Deus vai honrar a tua busca. Você está entendendo? Se você tem uma visão de Deus, Deus vai te abençoar essa visão e vai aprimorar isso sobre a tua vida. Isso é importante. Então, aí o fim do versículo fala, toda essa pedra que está sobre a nossa frente, todo aquele que crê nela, se referindo a Jesus, e não pessoas como pedra de tropeço, todos aqueles que crê nela não serão uma vida de confusão, não será confundido. Então, quer dizer, tem muita gente que é confundido pelas heresias, pelos falsos ensinos, pelos falsos profetas, pelos mestres que se diz ser de Jesus, mas outros dizem que são até o próprio Jesus. Não é verdade? Então são pessoas que não têm condição nenhuma de levar uma outra pessoa edificada na rocha, mas edificada na sua própria teoria. Ensino, entendeu? Isso é perigoso, porque estamos vivendo época assim, apóstolo. É verdade. Então, meu amigo, não reclama do que você está passando, porque quando você está ligado, você está firmado na rocha, né, eu falo, você pode ficar triste, ficar angustiado, ter o desejo de parar, desistir, mas você não para, porque quando você é ligado na rocha, você sabe que Deus está trabalhando na tua vida, e o Espírito de Deus, ele fala muito mais forte sobre você. E eu falo porque nós já passamos por isso também, mas isso aí não foi motivo da gente dizer assim, vou parar, olha, eu vou desistir. Não, pode pensar, agora parar nunca. Porque quando você pensa, aí vem um louvor, vem uma mensagem, porque Deus realmente sabe. Deus sabe que você não quer parar. Deus sabe que às vezes você está falando apenas só de lábios, mas você não quer parar. E Deus sabe, Deus te conhece. E o conselho que eu dou para você hoje é o seguinte: as lutas que você passa, irmão, é para o teu amadurecimento. Hoje, evangelista, eu não vejo mais minhas lutas como derrota ou como fracasso. Eu não olho. Eu vejo como alicerce para a minha vida. E cada dia que eu vou passando,
né? A decepção que nós vamos passando, nós vamos amadurecendo, vamos pegando mais conhecimento, mais experiência. Porque quando Deus nos dá algo sobre nossas vidas, o que acontece? Nós sabemos onde vai colocar o pé, nós sabemos o passo que a gente pode dar, né? É verdade. Sabemos por quê? Porque as lutas nos amadurecem para isso. Então, é você que acha que essa tempestade, essa luta, mas lá o pastor se levantou contra mim, olha lá a irmã do círculo de oração se levantou contra mim, olha lá o missionário se levantou contra mim, olha lá o meu patrão, minha patroa, olha eu estou... Não, irmão, glorifique a Deus. Se o inimigo se levantou com calúnia, defamação, e você não é, dorme tranquilo, rapaz. Né, evangelista? Dorme tranquilo, irmão. Deus conhece você, meu irmão. Não pare de maneira alguma. Não saia da rocha para fixar na areia, não. Até porque, meus irmãos, que Deus deseja que nós vejamos uma vida de paz, mesmo com lutas, mesmo com dificuldades e afrontas, frustrações, né? Às vezes as pessoas ficam frustradas na igreja, frustradas com A, com B, com C, mas Deus quer que você tenha paz, paz com Ele, paz com o Espírito, E paz isso aí, hoje em aqui Jesus. paz, hein? Sobre paz. Isso é uma vida, realmente vida com Deus. É uma vida transformada, entendeu? Uma vida cheia das virtudes do Espírito Santo. Quando eu tenho isso comigo, isso vai sendo também transmitido em minha casa, em minha família, porque a paz de Deus vai reinando, entendeu? Então, Deus trabalha na paz dele, nossas vidas, com uma pluralidade, entendeu, apóstolo? Ou seja, dentro de um ambiente, não é só você que tem que ter a paz. Todas aquelas pessoas que estão ao seu redor também vão receber a paz, porque você é uma pessoa que vive a paz, está transmitindo paz, e aquelas pessoas que estão ao teu redor estão na mesma sintonia. Então, por exemplo, um lar abençoado é um lar que tem que ter a paz de Deus, porque o operar, o agir de Deus está trabalhando em todos, mas a gente sabe que tem lares que conturbados, difíceis. Nem todo mundo que está naquela família serve a Deus, mas você é o canal da bênção. Você, numa situação dessa, vivendo assim, você, meu querido, minha querida, principalmente em mulheres, né? Irmãs que sofrem bastante, porque às vezes é só ela, apóstolo, que serve a Deus. E muitas vezes Deus não quer que você se desanime e nem frustre e não perca a sua esperança. O que Deus quer? Que você avance, porque vai chegar o tempo dele. Lembra que eu disse agora há pouco que a vontade de Deus tem que ser trabalhada junto com a minha vontade. Se eu quero que a irmã que quer que o teu esposo seja salvo, né, em Cristo, então essa vontade que você tem, irmã, esse desejo que você tem, trabalhe para que seja cada vez mais a vontade de Deus também. Não, Deus não quer? Não, Deus quer. O prazer de Deus é que todos sejam salvos, mas tudo tem um tempo. Você tem um poder, nós temos um poder de remir o tempo. Por quê? A Bíblia diz que Deus ele reme o tempo para abençoar o teu povo. Então temos esse poder de reduzir os dias para que a bênção de Deus consiga. Como isso pode acontecer? Vida com Deus. Vida com Deus. A vontade do Senhor acontecendo cada vez mais. Muita gente pensa que isso só vai acontecer, porque eu vou ficar o dia todo orando. Eu vou ficar o dia todo jejuando. Vou ficar o dia todo aqui clamando. Muitas das vezes não é isso. Muitas das vezes é aquilo que nós falamos agora há pouco. É a qualidade espiritual que você está tendo com Deus. Porque você pode observar, né, evangelista? Há muitas pessoas que muitas vezes vão para o culto 4 ou 5 vezes na semana. Vão para o culto. E você vê que a vida dessas pessoas, ela não muda. Ela não anda. Irmãos, lá em João capítulo 7, 15, 7, se eu não me engano, que é isso mesmo. Acho que é isso. Diz assim, se vós estiver em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiserdes, e vos será feito. Mas ele faz 2 interrogações primeiro. Hoje, a gente até falou agora à tarde, na programação da tarde, que antigamente, quando não tinha um conhecimento que nós temos hoje, a gente via uma pessoa pulando, sapateando, gritando, profetizando, revelando, e a gente dizia assim, olha, é um grande homem de Deus, é uma grande mulher de Deus. E na realidade não era. Hoje eu não vejo um cristão porque ele coloca
um paletó, uma gravata, um terno, entendeu? A Bíblia debaixo do braço. Não. Hoje a atitude é que fala para mim se ele é ou não. Então, eu prefiro ir 2 cultos na semana, mas estar bem com Deus. Está bem com Deus. É o que você falou aqui, evangelista. A paz sobre a sua vida. Tem que reinar em nossa vida. Reinar sobre a nossa vida a paz. Então eu prefiro, né? E é assim que nós agimos aqui agora. Eu não faço, como eu falei à tarde, eu não faço questão de pregar em lugar nenhum. Mas eu faço questão de, todos os meses, o nome de Jesus ser honrado através da minha vida, naquilo que eu faço. Aonde eu passo, aonde eu vou, aquilo que eu faço, eu quero ver o nome de Jesus ser glorificado sobre a minha vida. Porque assim acontecendo na minha vida, eu tenho certeza, irmão, que as bênçãos de Deus, como tem acontecido, ela vai surgindo sobre a minha vida. Mesmo a tempestade, o vento, nós olhamos de um lado para o outro e dizemos: olha, esse mês está difícil. Só que nós não pensamos dessa forma, porque nós acreditamos que a nossa casa, a nossa vida espiritual, ela está edificada sobre a rocha. Nós temos paz conosco, e quando nós temos paz conosco, Deus ele começa a preparar tudo aquilo que você precisa, porque Deus ele te conhece. Eu falo que quando você vai pregar em uma igreja, qual é o seu valor? E Deus sabe o teu valor. Então Deus sabe o meu valor. Deus sabe o meu valor. E o valor de um filho para com ele. E eu continuo, evangelista, ficando tranquilo, em paz, porque Deus sabe o meu valor. E por ele saber o meu valor, é que ele tem nos abençoado, ele tem nos protegido, ele tem nos dado vitória, porque ele sabe o valor que nós merecemos, né? É interessante também, porque em cima de tudo isso que o apóstolo falou, porque, meus irmãos, Deus quer que nós conhecemos a Deus cada vez mais. Profundidade. Por isso que Jesus falou em João 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Liberta de tudo que é ruim, que não serve, que é imprestável, que não agrega em nada no reino espiritual. Entendeu? Mas eu estou na igreja, eu sirvo a Deus, sou um obreiro, mas eu preciso me libertar. Não tem esse negócio de obreiro antigo e que não precisa libertar. Muito pelo contrário. É aí que precisa se libertar mais ainda. Porque cada vez mais que você vai conquistando com Deus, essa aproximação e esse título que você tem de obreiro, é aí que você tem que entender que você precisa se libertar de tudo que vai ser ruim para a tua vida ministerial, tua vida eclesiástica, familiar, acadêmica, profissional, para que você seja uma pessoa mais de Deus, mais íntegro, mais sincero, mais próximo do Senhor, tudo pela atribuição da sua palavra. Aí eu vou me enquadrando naquilo que Jesus falou em João 8:32, né? Vou me libertando, porque ela vai me libertando, ela vai trabalhando, porque eu vou conhecendo a verdade de Deus, vou conhecendo a palavra, que realmente ela representa o que ela significa sobre a minha vida. Aí a paz, como já falamos bastante aqui, a paz vai trabalhando em minha vida, meu interior, dentro do meu psicológico, né? Dentro do meu intelecto, e todas essas coisas eu vou sendo uma pessoa melhor com Deus. Minha forma de ser na igreja, na casa de oração, minha forma de tratar o meu próximo, minha forma de olhar, que nem o senhor falou, às vezes olha para o próximo e vê a pessoa e não vê Cristo na pessoa. Entendeu? Porque a pessoa não tem isso, não tem aquilo. Isso é o homem que vê, é o olhar humano que está vendo, mas o olhar de Cristo não. O olhar de Cristo, ele vê o que a pessoa representa, a marca da salvação,
a marca da libertação, o preço que foi pago na cruz do Calvário, para que aquela pessoa, né, que chama-se de irmão, chama-se de irmã, aquela pessoa que está ali, realmente, está ali por quê? Porque teve um alto trabalho de caminhada, de remissão, de justificação, de peso, para que lá na cruz fosse tudo sobre ele. Tudo sobre ele. O apóstolo Paulo diz que nós estávamos o quê? Destituído da glória de Deus. Não tínhamos justificação nenhuma para chegar diante de Deus e falar: Deus, eu sou obreiro. Eu sou isso, eu sou aquilo. Tem gente que é assim, né? Eu sou isso, eu sou aquilo. Eu estou sendo justificado. Não, isso daí não é nada. Isso é uma função que Deus te deixou como uma responsabilidade para você trabalhar na obra do Senhor. Sabe por quê, apóstolo? Tem gente que põe assim: eu sou isso, aquilo, né? Põe o brilho, né, da carteirinha em cima dos irmãos ali que está chegando agora, ou aquele que não tem nenhuma função eclesiástica. Isso é perigoso. Sabe por que é perigoso? Porque esse obreiro que age dessa forma, ele não é um obreiro liberto. Ele não é um obreiro que se libertou, não conheceu realmente o que significa o Evangelho. O Evangelho acolhedor, o Evangelho que transforma, o Evangelho família, sabe? O amor de Cristo reinando sobre as pessoas. Esse obreiro não teve experiência com Deus sobre isso. Então ele não sabe o que realmente significa. É isso aí, gente. Você está vendo aqui a palavra muito abençoada, graças a Deus aí para o nosso coração. Essa programação de hoje é a programação aqui do evangelista Flávio Valdemir, Momento Bíblico, e hoje eu estou aqui participando com ele aqui, a gente batendo um papo, porque eu sempre falo que eu tenho aprendido muito com ele, com o pastor Jânio. Amém. O pastor Jânio é uma bênção. Eu sou um aluno. Estou aprendendo muito com esses homens de Deus, e se todo mundo colocasse na cabeça, evangelista, de aprender, irmãos, a riqueza que você tem de aprender é algo muito importante, viu? É algo muito importante. Então, faça isso. Faça isso. Abre a cabeça para aprender, a mente para aprender, porque você só vai crescer a cada dia mais. Eu sempre falo: quem não senta para aprender, não pode levantar para ensinar. Não é? Isso é muito importante. Eu tenho aprendido muito com esses homens de Deus. E hoje aqui ele com esse tema aí, né? A casa na rocha ou a casa na areia. Onde está a sua casa edificada? Está na rocha ou está na areia? Você faz uma reflexão aí na sua vida. Se está na areia, sai depressa e vem para a rocha. Não é, evangelista? É verdade, irmão. Porque o inimigo não está brincando de ser inimigo. Está brincando. Então ele vai fazer de tudo para que você perca a sua salvação, para que você perca a sua fé. Não é estar na igreja. Tem muita gente que está na igreja, mas está desiludida. Não crê mais, não confia mais. Estão pessoas desesperadas. Não acredita mais nos milagres, não acredita mais nem que Jesus está voltando. Verdade. Entendeu? Tem pessoas que estão assim, vivendo vidas assim, infelizmente. Por isso que quem está na frente da obra, abaixo de Jesus, tem que trabalhar com as pessoas. Com as pessoas. Não por aquilo que as pessoas têm. Tem para oferecer. Mas o que elas são. Exatamente. Entendeu? Mas aqui tem igrejas que é assim, essa aqui é a classe rica, essa aqui é a classe pobre. Se você fazer essa separação, essa divisão, essa distinção, o Espírito do Senhor não trabalha nesse lugar. Por quê? Porque isso já está partindo de quem está liderando, de quem já está conduzindo as ovelhas para o reino do Senhor. Agora, a partir do momento que você olha para o grupo, não importa se tem grandes condições financeiras ou menos, mas você olha como um só povo, um só grupo de pessoas que amam a palavra de Deus, isso sim, Deus se envolve. O Senhor, ele se envolve porque a bênção acontece. É um ministério próspero, é um ministério cheio da virtude de Deus. A palavra de Deus acontece, o povo se alegra, o povo ama. Por quê? Porque Deus está operando, Deus está trabalhando. E isso precisa estar nos templos. O operar, o agir de Deus sobre as vidas. E aí uma vida fala com a outra vida. Sabe? Uma vida vai chamar a outra, o vizinho, o parente. Por que você vai para a igreja? Porque aquela igreja, eu amo a igreja. Porque você ama, porque ali eu vejo Deus trabalhar.
eu vejo Deus agir. Isso é importante, irmão. Agora, quando tem uma igreja que é um querendo ser melhor do que o outro, né? Um querendo ser melhor e mostrar que tem mais do que o outro. Tem pessoas, apóstolo, para a gente estar aí fechando, tem pessoas que e é até tema para outro ensino. Por exemplo, tem pessoas que estão na igreja, mas ele prefere se endividar, ele prefere ter o seu nome com problema no SPC, só para obter grandes bens, para provar que ele pode. Na igreja que ele é próspero. Que ele é próspero. Como é que pode, né? Verdade. Isso é uma mente que não houve uma libertação. Verdade. Não foi libertada das coisas que o mundo ensina. Verdade. Você está entendendo? Porque tudo tem um tempo, né? Tudo tem um tempo. E algo que eu vou falar para vocês aqui agora, gente, inclusive, não sei se vai dar para mim entrar mais tarde aqui ao vivo, mas se eu não entrar, amanhã eu vou entrar com essa mensagem que é muito forte. Hoje eu estava falando com um pastor que eu não prego para crente, eu prego para o ser humano. Por quê? Peraí, você não é cristão, cara? Sim, mas eu não prego para crente, eu prego para o ser humano, seja ele qual for. O que está faltando nas pessoas, evangelistas, é o seguinte, é a palavra chamada respeito. Respeito e autoridade. A ética. A ética. É o que está faltando. Vou dar um exemplo. Você faz parte de um ministério. Você é uma rocha. Você está em Cristo, certo? Tudo bem. Mas o seu pastor está em um erro. Está em um erro. É necessário você chamar o seu pastor no particular e alertar ele. Dizer, olha, pastor, a forma que o senhor está agindo está errada. Eu lhe respeito como meu pastor, vou te respeitar como meu pastor, mas a forma que o senhor está agindo está errada. Isso não é a forma certa. Orienta ele. Mas o que acontece hoje nas pessoas? Quando vê um erro num pastor, ela de orientar o pastor, porque um pastor é ser humano. Não esqueça disso. As pessoas, evangelistas, olham o pastor como super-homem, ser humano. Agora, escuta isso aqui que isso é interessante, gente. Eu vou trazer essa mensagem hoje ou amanhã, não sei se dá para mim entrar hoje, mas se der amanhã eu vou entrar e vou falar sobre isso aqui. O respeito pelas pessoas. Vou dar um exemplo. Chega um policial para mim e eu vou passando na rua e ele desconfiou de alguma coisa, ou eu pareci com alguém que ele está procurando. Isso pode acontecer, né? Sim. E ele levanta as mãos, eu vou fazer, me aborda e eu vou obedecer o policial que está me abordando. Mas no momento que ele vai me abordar, ele apenas mandou levantar as mãos, levantei a mão, eu obedecia a autoridade, que ali está como autoridade. Ele só pode me chamar de vagabundo ou de outra palavra, né? Se caso ele me pegue com algo errado. Mas enquanto ele não me pegar com algo errado, ele não pode me chamar de qualquer coisa. Um exemplo, vagabundo, ele não pode. Porque se ele me chamar, eu tenho autoridade, depois que eu obedecer a ele, ele olhar e saber que eu não tenho nada, que eu sou um cidadão, eu tenho como olhar para ele e dizer, olha, seu policial, com todo respeito, eu respeito o seu trabalho, obedeci quando o senhor mandou eu parar, eu parei, obedeci todas as regras que o senhor tem como policial, mas o senhor falou uma palavra que não é certa. O senhor me chamou de vagabundo antes de me... como é que chama? Antes de estar te abordando. Antes de estar me abordando, saber se eu sou ou não. Eu tenho que falar isso para ele. Para quê? Porque ele vai pensar e vai dizer, realmente eu errei. Se for um policial sério, ele vai dizer, não, errei realmente. E naquele momento ele pede até desculpa para você. Porque você, como cidadão, você obedeceu aquele policial, porque ele é a autoridade. O que está faltando muito nas pessoas são isso, respeito entre as pessoas. Respeitar as autoridades. No caso, um exemplo, nós elegemos um vereador e nós respeitamos como vereador da cidade. Mas no momento que ele está praticando erros, eu posso chegar até aí e dizer, ó, você está errado. Eu posso combater esse erro em cima dele, porque eu sou, como é que chama, eu posso falar aqui, evangelista, né? Eu sou um cidadão que paga meus impostos, né? Eu sou um cidadão que eu pago meus impostos, confiando nessa pessoa para estar lá, né? Representando a cidade, mas aquela pessoa, ela está indo de caminho ao contrário, no caminho o contrário. Eu posso chegar para ela e dizer, olha, você está errado, ou você para, ou vamos ter uma conversa séria, porque eu sou um cidadão, eu estou no meu direito como cidadão.
Porque ele está lá para quê? Está lá para trabalhar pela população, não está lá para enganar a população. Então tem muitas coisas, irmão, que nós precisamos. É por isso que hoje eu não prego para crente, eu prego para o mundo, para o Brasil, para as pessoas, para o ser humano, seja ele quem for, vereador, prefeito, governador, tiver a oportunidade de pregar, eu vou pregar para eles, não quero nem saber. Mas o que? Respeitando eles, respeitando cada autoridade que está no nosso país, né, evangelista? É verdade. E na igreja é a mesma coisa. Sim. Mas olha, lá tem um presbítero que está fazendo coisa errada. Chama esse presbítero no canto e diz assim: vem cá, meu irmão, olha, o que você está fazendo está errado. Está errado. Você vai corrigir ele de uma maneira. Mas se ele não quiser ouvir, problema dele, você faz sua parte. Você é uma autoridade. Não precisa, mas o pastor está me perseguindo, ou lá o presbítero está me perseguindo, eu vou sair da igreja. Então, amado, que cabeça é essa? Não. Vai lá, dê de frente com o problema. E fala, porque você foi chamado para isso. Não foi para corrigir as pessoas quando elas estão erradas. Se eu estou errado, eu vou ser corrigido por alguém. Alguém vai me corrigir porque eu estou errado. E eu tenho que obedecer. Né? Obedecer. E o que falta hoje nas pessoas são isso: ter mais compreensão, ser uma pessoa, respeitar as outras pessoas, não é? Respeitar as pessoas. E eu estou nesse caminho, e graças a Deus tem sido uma bênção para a minha vida. E eu quero falar sobre isso essa semana aqui, que isso é de suma importância, irmão, que vai, olha, abrir muito o leque aí da sua visão e vai ser muito bom. E hoje eu respeito as pessoas. Amém. Me perseguiu, eu respeito. Olha, está falando mal de mim, amém, vou orar por ela. E pronto, final, gente. E toca a vida, porque a nossa casa está na rocha. Na rocha nós temos focos. O primeiro foco é o quê? É obter a nossa salvação. E aqui na terra, o que Deus tem para as nossas vidas, que vai preparar, seja um carro, uma casa, ou sei lá o que for. O importante é que eu esteja bem com Deus. E ponto final. É verdade, meus irmãos, porque tudo isso é uma questão íntima com Deus, que vai trabalhando em nossas vidas, né? Para que nós sejamos pessoas abençoadas dentro do contexto material, de tudo. Por quê? Porque a minha busca, quando ela é principal, sendo Deus, primordial sobre a minha vida, automaticamente ele vai trabalhando sobre a minha vida. Por exemplo, se eu era de um jeito lá atrás, na velha criatura, o Espírito vai trabalhando na minha vida para que eu seja uma pessoa nova, uma nova criatura na presença de Jesus, uma pessoa mudada e transformada. Esse é um ponto principal, inicial do Espírito Santo. Exatamente. Primeiro, me convence da palavra, né? Me convence apresentando Jesus Cristo, meu Salvador. Depois eu aceitei, né? Deu lá a confirmação do aceite, ok. Aí agora o Espírito Santo vai trabalhando para que a velha pessoa não atue sobre agora que eu digo que sou uma pessoa de Deus. Então, aí o Espírito Santo usa suas ferramentas, que é a igreja, né? Me ensinando a eu entender a palavra, ter amor à leitura, oração, jejum, comunhão. Tudo isso é composição de igreja, né? Aí vem as obras, que é o amor ao próximo, ajudar quem precisa ser ajudado. A Bíblia também ensina sobre isso. Então tudo isso vai mudando a minha vida. Aí vem as lutas, né? Começa a vir luta às vezes em casa, luta no trabalho, luta na escola, faculdade, luta, por que não, até na igreja. Não deveria existir. Igreja é um local que não deveria existir luta de crente para crente nunca. Não deveria existir. Por quê? Porque se falamos de um só Senhor, falamos de uma só palavra, de um só Espírito, e acreditamos na atuação do seu poder sobre a vida de todos. Então, para que luta entre um e o outro? Quem faz a luta, existe 2 pontos. O diabo, que usa as pessoas contra as pessoas. É a pedra de tropeço. Ou então é as pessoas que, humanamente dizendo, é aquele que não gosta do próximo, né? Sabe? É aquela igreja que tem panelas, né? Panelinha, né? Panelinhas. Grupinho, né? Isso não deveria existir dentro da igreja de Jesus. Igreja de Jesus não tem isso.
A igreja do homem tem, a igreja humana tem. Agora a igreja de Cristo não, ela é lavada, é purificada, é salva. Ela fala uma só palavra e anda numa só verdade. Então, se a igreja está nesse decreto de Deus, automaticamente ela vai se tornando imaculada, pura e alcançando de Deus a salvação cada vez mais lá na frente. Agora, existe uma coisa que também não pode existir nas igrejas: afinidade. Palavra que eu rejeito, eu não entendo por que existe isso nas igrejas. As pessoas cultivam isso, apóstolo. Ah, porque eu tenho afinidade com o apóstolo, não tenho afinidade com o pastor. Sabe? Isso é dissensão. Isso está fazendo uma separação tua diante daquilo que foi estabelecido da palavra de Deus, chamado reino de Deus. Porque a partir do momento que eu estou na igreja, mas eu trabalho de um grupinho e não ao todo, né? A igreja ao todo, automaticamente o reino de Deus está se distanciando de mim. Verdade. Sabe? Porque o poder de Deus não atua em quem tem afinidade. Mas infelizmente nas igrejas hoje em dia tem isso. Ah, eu tenho afinidade com o pregador, mas não tenho com o outro pregador. O jeito dele falar, eu amo, o outro não. Mas peraí, a palavra não é uma só? Verdade. O poder não é um só? A Bíblia não é uma só? Por que eu tenho que construir em mim essa separação? Então eu tenho que fazer com que Deus caia por terra essas coisas, para que o respeito que o apóstolo falou, a ética dentro da igreja aconteça, né? A ética cristã aconteça dentro da igreja. E aí sim nós vamos vencendo, irmão. O mundo já está cheio de briga, cheio de ódio, cheio de dificuldade. Imagina isso dentro da igreja. A igreja não pode cultivar isso aí. Não pode. Não é não, apóstolo? Verdade, não pode. Vamos ficando por aqui então? Vamos ficando por aqui. Mas antes de finalizar aqui, meus amigos, eu quero convidar você amanhã. Estamos numa campanha saindo da escravidão. Amanhã é a sexta quinta-feira já que nós estamos nesse propósito. Lá você, o único sacrifício que você vai fazer, quando eu falo isso aqui, evangelista, muitas pessoas não gostam, mas é a realidade, meus irmãos. É a realidade. Eu respeito qualquer pessoa, o que eles fazem, da forma que ele trabalha. Agora, a Bíblia não manda eu fazer assim. E eu quero seguir ela. Eu quero seguir ela e vou tentar. E vou até o fim da minha vida. Porque é a realidade. O único sacrifício que você vai fazer é sair da sua casa. Às vezes você passou o dia todo trabalhando, cansado, chega fadigado, né, de pegar ônibus, trem, metrô. E você ainda faz um esforço para sair da sua casa para ir buscar a Deus, né? O único sacrifício é isso que você vai fazer, para ir lá buscar a Deus conosco, buscar algo que você precisa para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Porque eu sempre falo, quem é escravo não se domina, quem é escravo é dominado. Enquanto eu e você for escravo de algo nessa vida, nós não se dominamos, nós somos dominados. Amanhã, vá lá amanhã, porque vai ser forte demais amanhã. Lá vai ter uma palavra de Deus para o teu coração. Lá você não paga nada, porque lá eu sempre falo isso. Lá não é casa de negócio, lá não é comércio, lá é a casa de Deus. E muita gente não gosta quando eu falo isso, mas é verdade. É uma realidade, né? É realidade. Infelizmente, é uma realidade, né? Lá não é comércio, lá é a casa de Deus. O único sacrifício que você vai fazer é sair da sua casa, cansado, muitas vezes de um dia de trabalho, e vai adorar a Deus junto conosco. E por esse sacrifício que você vai fazer, você pode ter certeza que algo na tua vida vai acontecer, porque você está fazendo sacrifício para buscar ao Senhor e Salvador Jesus. Amém? Amanhã, a partir das 19 horas, está aí no rodapé do vídeo, né? Rua Pero Vaza de Caminha, número 83, Jardim Primavera, em Francisco Morato. Às vezes, evangelista, está tão bom o culto lá que eu esqueço de tirar a oferta. Esqueço, irmão. Que benção, hein? Não, eu esqueço de tirar a oferta. O outro culto tem que ser oferta dobrada, né? Aí o povo fala assim, apóstolo, tira as ofertas, homem de Deus. Eu esqueço de tirar a oferta, né, irmão? Porque é uma coisa que não está no meu coração, essas coisas, irmão, né? Graças a Deus, lá Deus tem bradado, nós temos pagado o aluguel da igreja. É isso que eu quero, pagar o aluguel da igreja, irmão. Graças a Deus por isso, e glória a Deus e aleluia. Estamos lá com o propósito de levar a palavra de Deus para o coração dos cansados e oprimidos, e provar para você que você não precisa comprar a benção ou entrar em maracutaia para ser abençoado ou honrado, não. Nós queremos te provar isso, que apenas você buscando a Deus, Deus honra a tua vida, a tua casa e a tua família. Amanhã, a partir das 14 horas, estará comigo aqui a psicóloga Kelly Brado, doutora Kelly Brado. Ela vai estar comigo aqui amanhã. Nós vamos falar de um assunto muito importante. Amém. Que é um assunto, o que
a decepção, o mal que uma decepção ela traz, evangelista, para a vida de uma pessoa quando ela é decepcionada por alguém ou por alguma coisa em sua vida. O mal que traz para a vida dessas pessoas. E amanhã ela vai estar aqui comigo falando sobre esse assunto. Ela é minha convidada especial na programação Despertando Vidas. Ela vai estar aqui amanhã, na quinta-feira. Na sexta-feira. Qual horário, apóstolo? Às 16 horas, tá? Amanhã, às 16 horas, a doutora Kelly Brado vai estar aqui comigo na programação Despertando Vida, falando sobre esse assunto, tá? Você não perca, compartilhe, divulgue qual, né, o problema, o mal que traz quando você é decepcionada por alguma coisa na sua vida. Na sexta-feira vai estar comigo aqui o pastor Adriano. Aí, sexta-feira, irmão, vai ser forte, irmão evangelista, porque nós vamos falar um assunto que vai tocar em algumas pessoas. Vai. Nós vamos falar sobre igreja ou comércio, igreja ou negócio. Nós vamos falar isso provando dentro da palavra de Deus o que é certo e o que é errado. Vai ser forte, gente, né? E vamos ter que falar. Na segunda-feira vai estar comigo aqui meu convidado também, que é o pastor João Bosco. Vai estar comigo essa segunda-feira falando sobre cristão na política. Um cristão pode estar na política, um pastor pode estar na política. Falar sobre isso aí vai ser muito bom, vai ser muito interessante. Você não perca. Temos aí uma semana recheada de muitas coisas boas e por aí nós vamos prosseguindo com muitas coisas boas para a sua vida, porque esse é o nosso trabalho. Hoje é a programação do evangelista, momento bíblico, palavra de Deus. Temos também que é a Despertando Vida, trazendo um despertamento para você em todas as áreas de sua vida que você precisa. É só você participar das programações que são todas 4 horas da tarde, né? Nós vamos deixar para as 15 horas a partir da semana que vem, porque o repórter Rafael, essa semana ele está tirando umas férias e a semana que vem ele vai voltar a fazer a parte de reportagem, trazendo as notícias importantes aqui de nossa cidade, do nosso Brasil e do mundo aí, para o conhecimento dos nossos irmãos e amigos. Tá bom, gente? Vai ser forte. Ufa. Amém. Chegamos. Deus abençoe. Não esqueça de se inscrever no canal da Santa TV. Muito bom. Não esqueça, meus irmãos. Abençoe essa obra, abençoe esse projeto. Deus tem feito coisas grandes e maravilhosas. E você seja um evangelista virtual, seja um missionário sobre isso. Porque com certeza Deus irá te abençoar por esse ato. Quando nós fazemos algo grande para a obra de Deus, Deus nos abençoa em todos os detalhes em relação a isso. Entendeu? Então abençoe. Compartilhe, se inscreva, ative o sininho, divulgue essa obra, porque o interesse maior dessa obra é as vidas, o crescimento do reino. E se você é do reino, vamos ajudar o reino de Deus a crescer cada vez mais. Amém? Quero agradecer a Deus por mais um programa Momento Bíblico. Quero mandar a paz do Senhor também para a nossa irmã Ana Joaquina. Deus abençoe tua vida, viu, irmã? É assídua do programa, viu, apóstolo? Que benção pura. Toda quarta-feira tá ligadinha. Tá ligada, prestigiando essa audiência. Deus abençoe a tua vida em Cristo Jesus, em nome do Senhor. Também uma paz do Senhor especial para a nossa irmã Lúcia Francisca e o nosso irmão Francisco, que casaram esse final de semana, hein, irmão? Olha que bênção. Bênção de Deus. O Deus honrou e deu vitória. Lutas vieram, mas Jesus deu graça. Glórias a Deus por isso. Deus abençoe, irmã. Deus abençoe, irmão, por tudo. Que Deus continue abençoando cada um. Irmãos, quarta-feira que vem, Deus permitindo, estaremos aqui às 21 horas ao vivo, aqui diretamente dos estúdios da Santa TV Publicidade, para mais um tema. Talvez, quem sabe, a continuidade, porque esse aqui foi só uma pincelada, tá bom? Foi só uma introdução do que significa rocha e pedra, né? E aonde você está? Na rocha ou na pedra? Fique conosco, fique com a Sam, cada vez mais na programação abençoada, feita para abençoar a tua vida. Que Deus abençoe também meus queridos irmãos do Ministério Assembleia de Deus Remanescente em Cristo, pelo nosso pastor querido e amado Ronélio Charles e a tua esposa, nossa irmã diaconisa Lucy. Deus abençoe o casal, está lá em Extrema, viu, apóstolo? Olha, que vocês sejam extremamente abençoados. Amém? Fica comigo quarta-feira que vem. Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus e uma boa noite em Cristo. Amém. Eu quero aqui aproveitar também, antes de finalizar, mandar um abraço aqui para a nossa irmã Isagói, minha cunhada lá da Zona Sul, Santo Amaro, nosso irmão Cício,
Está aqui conosco também o pastor João Bosco, Deus abençoe. A nossa irmã Livânia, da Zona Sul, Santo Amaro também. Mandar um alô para algumas pessoas aqui, né? Nossa irmã Pera Carlos, né? Fera Carlos, mais ou menos isso aí. Está aqui o pessoal ligadinho conosco aqui, irmão, isso é muito bom. Quero aí mandar um abraço a todos vocês que estão aqui conosco conectadinho. Você também está lá no canal no YouTube. E mais uma vez reforçando o convite, vá lá no nosso canal no YouTube, Sun News. Se inscreva, ative o sino, você receber notificações e vamos evangelizar o nosso Brasil com a verdade e pé na rocha, meu irmão. Firme na rocha, melhor dizendo. Pai, senhor professor Gil, lembra do Gil que veio aqui? Tá na sintonia também. Deus abençoe, meu irmão. Que Deus continue te abençoando. Agora que eu vi, é o professor Gil, a bênção de Deus também. Entrar no canal no YouTube, né? Isso, amém. Deus abençoe. Pastor Adriano também. Tem um pessoal maravilhoso aí no YouTube. Muita gente, irmão. Quer dar um alô? Eu já me despedi, mas tem muita gente aqui, graças a Deus, né? Desse jeito o programa vai até se estende, mas isso aí é fruto de um trabalho que Jesus está trabalhando ao nosso favor, amém? E a todos os meus queridos que estão envolvidos nesse trabalho, eu creio que Deus está transmitindo a sua glória sobre a tua vida, amém. E você que tem um trabalho aí, um trabalho, você que é um professor de teologia, você é um conhecedor da palavra, gosta de pregar, de falar de Jesus, entre em contato comigo aí pelo 993-8218-22, porque nós vamos ter muito trabalho aqui, muito assunto, e eu queria muito convidar você também para vir aqui falar, se expressar da grandeza de Deus e do conhecimento para a gente levar para as pessoas que precisam, né, gente? É muito importante. Então você entre em contato aí comigo pelo 993-8218-22 e vai ser bênção para a glória de Deus. Um forte abraço, um beijo no coração de todos, ficando por aqui. Se Deus permitir, eu venho com vocês a mais tarde. Se não, amanhã, a partir das 16 horas, estaremos aqui com a doutora Kelly Brado, falando de um assunto muito importante, sobre decepção. Deus abençoe. Aquele sofrimento na cruz pra você não valeu. O que mais eu preciso?